Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de ciências. Estamos na terceira semana já e nós estamos estudando um pouquinho sobre a matéria e toda essa mistura, o que são essas substâncias. Hoje, se você puder ver aí no teu vídeo, a professora já está com alguns materiais atrás, já vou falar para eles e falar para você também separar esses materiais e seria muito legal você poder fazer aí da sua casa junto comigo, tá? Mas antes, vamos fazer a correção da tarefa de casa da semana passada. Então, eu vou pedir para você, se você ainda não pegou seu livro, abra o seu livro, pega seu lápis, sua borracha e vamos corrigir junto com a professora a nossa tarefa. Caso eu corrija e você ainda tenha alguma dúvida, escreve lá no PDA, coloca suas dúvidas e a professora vai respondendo, tá bom? Então, o livro de vocês, na página 9, tem uma parada obrigatória, uma atividade referente ao conteúdo da outra aula. Substâncias, misturas, matéria. Vamos começar a correção. Número 1. Enquanto estudava com um colega, Pedro encontrou a seguinte imagem em um livro. Então, se você olhar ali, são vários frascos de vidro com líquidos dentro e cores diferentes. Pedro mostrou a imagem ao colega e disse que todos os frascos estão preenchidos com matéria. Justifique a afirmação de Pedro. Todos os frascos contêm matéria em seu interior. Isso, porque tudo é matéria. Até mesmo o último, ele não tem líquido, mas ele tem ar. E ar também é matéria. Lembra que vocês aprenderam isso? Nem sempre a matéria eu estou vendo, mas tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Tranquilo? Número 2. O pai de Amanda, ao tentar reproduzir uma receita de bolo da sua avó, encontrou as seguintes informações anotadas em um caderno. Eu fico imaginando aqui um pai tentando fazer uma receita de bolo. Adicionar 255 gramas de farinha de trigo, 85 gramas de açúcar e 50 mililitros de água e 120 mililitros de leite. Quais instrumentos o pai de Amanda poderia usar para medir as quantidades indicadas na receita? Para medir a massa, então massa ali é trigo, o açúcar, ele vai utilizar uma balança para poder verificar. Hoje é muito comum você ter lá um copo, 2 copos de trigo, uma colher, 5 colheres de açúcar, medidas mais fáceis para a gente utilizar no dia a dia. Mas isso não descarta que existem balanças que pessoas usam na cozinha, que elas colocam dentro de um recipiente, às vezes num prato, num copo, e ela consegue ver quanto que tem de peso aquela matéria. Então, no caso ali, ele vai utilizar uma balança para ver quantas gramas tem. E para medir o volume, a gente usa um recipiente graduado. A professora até trouxe um hoje. Então, aqui é um recipiente graduado que está mostrando em xícara, arroz, água, farinha e açúcar. Ali já está mostrando 100 gramas de açúcar, 200, quanto de farinha. Então, eu posso colocar aqui dentro desse recipiente graduado e já ver quanto que eu tenho que utilizar. Vamos lá, número 3. Durante uma feira de ciências na escola, um grupo de alunos decidiu mostrar aos visitantes que é possível estimar o volume de um objeto sólido usando um recipiente graduado, preenchido com água. Uma das demonstrações realizadas pelo grupo está ilustrada a seguir. Então, ele pegou esse recipiente, claro que mais comprido, mas ele tinha já aqui as marcações, e colocou água. Depois, ele pegou aquela bola de gude e colocou dentro do recipiente graduado. Vamos lá, pessoal, junto com a professora. O antes estava em 50 mililitros a quantidade de água no recipiente. Depois que ele inseriu aquela bola de gude dentro do recipiente, ficou em 70 mililitros de água. Isso significa que a bola tem um volume, ela deslocou um volume de água. Letra A. Qual é o volume em centímetros cúbicos da bola de gude? 20, que foi o tanto que ela deslocou. Por isso que o pessoal perguntou à professora, a professora acabou cobrando lá. Faça uma imagem de uma pessoa, coloque quanto de peso ela tem de volume. Aí o pessoal começou a perguntar e realmente fica mais difícil. Se eu no caso, vou dar um exemplo, se eu no caso peso 54 quilos,
Se eu entrar numa piscina de tantos litros, eu entro. Quanto eu deslocar, esse é meu volume. Ou se eu pegasse um balde, colocasse água dentro dele e soubesse quantos litros de água eu coloquei dentro daquele balde. E eu conseguisse pegar talvez um pedaço de argila, uma quantidade de pedras que representassem a quantidade de massa que eu tenho. Se eu colocar dentro de um balde, aquela quantidade vai deslocar uma quantidade de água e ali vai mostrar quanto de volume eu tenho. Eu até coloquei para o pessoal. Eu acho que seria muito importante vocês terem essa ideia que o volume é quanto de água que eu desloquei, para você saber quanto de volume tem uma pessoa ou tem uma matéria, tá? Mas não precisa agora necessariamente fazer, ainda mais que a gente tá muito frio, não tem nem como fazer essa brincadeira com água agora, tá? Continuando. B. Supondo que você seja um dos alunos desse grupo, como explicaria ao visitante que é possível estimar o volume de um sólido por esse método? É só você mostrar o seguinte, você vai pegar para um visitante e falar assim, tá vendo que houve variação do volume do líquido? Tá vendo que a bolinha de gude entrou dentro desse recipiente e foram 20 mililitros que ela deslocou para cima? Ali você está provando que toda a matéria também tem volume. Vamos dar continuidade agora, vamos lá para a página 14 do livro de vocês. Na página 14 tem outra parada obrigatória. Começa lá, 7. Patrícia observou no rótulo de uma garrafa de água mineral a seguinte informação: água pura, entre aspas. O mesmo rótulo também apresentava as informações a seguir. Olha lá o rótulo, composição química, miligrama por litro. Tem bicarbonato, fluoreto, cálcio, magnésio, sódio, sulfato, lítio e potássio. Água pura. Letra A. Patrícia observou que cientificamente o termo água pura foi usado de maneira inadequada na descrição do rótulo. Você concorda com Patrícia? Explique sua resposta. Cientificamente falando, água pura significa que o líquido é formado somente de água. Então, quando a gente está trabalhando aqui em ciências, água pura é 100% água, só isso. Se tiver já bicarbonato, fluoreto, cálcio, magnésio, ela não é, tá? Não é já uma água pura, é uma água potável, tá? Patrícia decidiu escrever para a empresa responsável pelo engarrafamento, sugerindo a alteração do rótulo de água pura para água potável. Quais argumentos ela poderia mencionar na mensagem para explicar sua sugestão? Isso que a gente acabou de falar, que água pura é quando tem só a matéria água, tem só a substância água. No caso, como tem outras substâncias envolvidas, ela já virou uma mistura, então ela é uma água potável. 8. Ao realizar uma pesquisa para uma atividade na escola, Daniel encontrou a seguinte informação: o ar que respiramos é formado por gás nitrogênio, gás oxigênio e outros gases. A partir dessa informação, como Daniel poderia explicar que o ar é uma mistura? A informação de que o ar é formado por diferentes gases permite concluir que ele é uma mistura e não uma substância. Misturas são elementos diferentes sendo colocados num único, misturando eles se tornando outro tipo de matéria, tá? Então, no caso, o ar é uma mistura de gases. Por mais que eu precise mais do oxigênio para respirar, os outros eu também necessito, mas ele é um tipo de gás na matéria ar. Então, são vários gases que formam o ar. 9. A ametista é um mineral que apresenta coloração púrpura. Segundo pesquisadores, desde a antiguidade há registros de seu uso na confecção de joias. Alguns fragmentos de ametista podem apresentar coloração púrpura mais intensa do que os outros. Então tem uma imagem ali de uma pessoa segurando esse tipo de mineral. A. Por meio da observação da imagem e da análise das informações apresentadas, determine se a ametista é formada apenas por uma substância ou por uma mistura de substância. Então a ametista ela é uma mistura de substâncias, tá? E a gente já vai dizer por quê. Que informação do texto ou da imagem pode ser usadas para justificar essa resposta? Porque como ela apresenta colorações diferentes, na sua formação houve mistura de algumas substâncias. Se ela fosse um tipo só, ela seria igual, todas seriam iguais. Mas pelo fato dela sempre ter colorações diferentes,
aí você já pode saber que houve uma mistura de substâncias diferentes, certo? Então aqui ficou a nossa correção sobre o conteúdo anterior e agora nós vamos dar entrada no nosso conteúdo novo e nós vamos fazer algumas experiências e a professora já vai falar o material que vocês precisam. Se você puder ir para um ambiente que você tem uma mesa ou vai na cozinha, sai do teu quarto para você não fazer bagunça lá, não espirrar água, deixar a mãe já brava porque você fez bagunça. Então vai na cozinha da sua mãe, pega o material, dá um pause no vídeo daí e vamos dar entrada ao nosso novo conteúdo de ciências, que nós estamos ainda falando sobre matéria, e vamos também deixar registrado. Então a professora vai pedir para vocês, pega o seu fichário, coloca a data, Seduca Journey, faz o cabeçalho bem bonitinho, coloca qual é o princípio do dia, disciplina e coloca lá, deixa registradas as experiências que você vai fazer com a professora hoje também, tá? Então vamos deixar umas dicas. Pega um recipiente com água, vai anotando lá, a professora você vai dando pause. Pega um medidor, a professora pegou óleo de cozinha, vinagre, não precisa ser o de maçã. A professora pegou pipoca, bicarbonato, peguei um funil, tá? Com balãozinho, veja se você tem um balãozinho em casa. Se você não tiver, só presta atenção na experiência da professora. E aqui a professora tem sal também, tá? Então, conforme a professora vai dando conteúdo, a gente vai conversando, a gente vai vendo se a gente vai fazendo algumas experiências para ficar mais prático aquilo que nós estamos falando. Então, vamos dar início ao nosso conteúdo sobre misturas homogêneas e heterogêneas. E no livro de vocês está lá na página 15, tá? No finalzinho aqui, quase no final do livro, tá lá, misturas homogêneas e heterogêneas. Deixa eu pegar meu... que passa. O que é o objetivo da aula? Então a gente vai classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais, tá? Então o que é uma mistura homogênea? O que é uma mistura heterogênea? Quando a gente vai misturar água e sal, água e óleo, água e areia. Então vamos começar com misturas homogêneas. Mistura homogênea é quando tem uma aparência uniforme, quando você olha para aquele líquido ou para aquela substância e você não vê diferença, é uma coisa só, tá? Quando você não consegue diferenciar os materiais que estão misturados, se chama mistura homogênea. A professora vai fazer uma experiência bem simples com vocês. Então eu estou com um copo de vidro aqui, eu peguei um transparente para a gente poder enxergar. Se eu colocar água, tomar um pouquinho também. E agora a professora vai colocar sal, tá? Colocar sal dentro da água. Faz a tua também na tua casa, que eu acho que você vai até ver melhor. Então vamos colocar sal. Vou colocar muito sal, porque 1,5 colher é bastante. Olha lá, coloquei 1,5 colher de sal, vamos começar a misturar. A água, ela teve uma leve alteração na cor, porque eu coloquei e deixei realmente muito salgado. Então ela teve uma alteração da cor. Mas se você for olhar o recipiente, eu tô com o professor ajudando hoje, dá para ver bem aí na câmera, professor? Tá vendo que ele tá com uma cor, tá parecendo uma água de coco aqui? Mas você não consegue diferenciar o que é água e o que é sal. Ele está começando a ficar um pouco mais no fundo por causa da quantidade que eu coloquei. Mas como ele está com uma aparência só, aí você diz que isso aqui é uma mistura homogênea, porque você não consegue diferenciar o que é o sal, o que é a água. Tá? Então é uma mistura, mas com uma aparência só, com uma aparência uniforme. Vamos dar continuidade então. Então isso aqui é uma mistura homogênea. O que seria uma mistura heterogênea? É quando você já não consegue ter uma aparência só, você consegue ver a diversidade, você consegue ver dois ou mais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, olha que legal, gente, já começou a sair aquela aparência de água de coco, foi melhorando. O que eu poderia ter de mistura heterogênea? Se eu colocar óleo na água, só que eu confesso que eu nunca coloquei óleo na água com sal.
Mas mesmo eu não colocando, o professor está dando ok, eu já fiquei imaginando aqui a água do mar. A água do mar não é uma mistura? Ela não tem cloreto de sódio, ela tem uma quantidade grande de sal. Quando cai óleo na água, e a gente consegue ver. Lembra o problema que nós tivemos no começo do ano, aquelas grandes quantidades de óleo que foram parar na região do Nordeste, aquele óleo preto? Então, porque o óleo mistura ou não mistura com a água? Então vamos colocar lá óleo. Tá colocando o teu aí na tua casa também? A professora quer ver depois. Se vocês mandarem fotinha, a professora vai ficar bem feliz junto com a tarefa. Olha lá que legal. Estão vendo? Vamos pôr mais. Tá muito pouco aqui. Vamos pôr mais óleo. Veja se a tua mãe libera, tá? Para não estar acabando com óleo. Olha lá, gente. Tá uma camada bem grossa de óleo. Então agora eu vou misturar. Mistura, mistura bem lá, ó. Faz a tua misturinha. Ó, quando a professora tá misturando, você estiver misturando em casa, a gente já não consegue mais ver o que é cada um. E aí, paramos de misturar. Olha o que acontece novamente. Mais perto? Vamos lá. Olha que legal, gente. De novo, separou o óleo. Olha lá, óleo e água. Estão vendo essa diferença aqui? Significa que isso aqui é uma mistura heterogênea. Tem diferença, nós conseguimos diferenciar o que é água e o que é óleo. E no caso, como tem sal aqui e eu tô mais próximo, eu consigo até ver as partículas de sal, porque tá uma água bem salgada aqui, tá? Então aqui tem o óleo e a água e a gente diferencia bem. Então isso aqui é uma mistura heterogênea. Lembra que a professora falou na outra aula daqueles óleos trifásicos que a Natura vende? São 3 tipos de líquidos diferentes. Então antes de usar, qual que é a orientação? A mãe chacoalha, chacoalha, chacoalha. Depois que ela chacoalha, ela pode passar na pele, porque daí ela fez com que eles ficassem misturados bem, mas não dá algum tempinho depois, já tá as 3 tipos de líquidos separados. Por isso que é óleo trifásico, 3 líquidos diferentes, cada um numa fase, cada um separadinho. Legal? Não bebam, tá? O máximo que pode dar é uma dor de barriga e a professora não quer que isso aconteça com vocês, tá? Então não tomem esse líquido, dá para descartar depois, mas aí fica uma explicação. E seria muito legal você conseguir ajuda, as do pai, da mãe, se você está mexendo com o vidro, se para o pai e para a mãe tá tudo bem, faz a tua experiência, se não, pede ajuda, tá? Vamos dar continuidade. Então vamos falar agora sobre transformação da matéria, de que forma podemos transformar essa matéria. Ah, olha lá, vou voltar aqui. Gente, esse vídeo está sendo gravado, mas eu tô com o professor ajudante, tô quase pedindo para ele tomar o líquido aqui. Olha que legal, ele trouxe gelo para eu poder colocar aqui. Se a professora descartar essa água, se eu descartar ela e colocar o gelo aqui dentro junto com a água, também é uma mistura heterogênea, tá? Porque você consegue ver o gelo na água. Então, quando a gente consegue ter diferença, você consegue identificar substâncias, isso é uma mistura heterogênea. Então, ele trouxe gelo aqui, então vamos pôr junto tudo nesse líquido aqui. Gente, olha que legal. Lembra que a professora falou sobre densidade da matéria? Olha lá, ó. Vamos mexer, tentar mexer aqui. Olha, tá geladinho, hein, professor? É para dar um gole. A professora não vai tomar. Se você está na tua casa torcendo para a professora dar um gole, eu não vou dar um gole. Então, olha que legal. Ficou aqui, ó. O gelo, ele não está na superfície do óleo, ele está abaixo do óleo. Olha que legal a diferença, também dá para ver até a densidade. Então, o gelo está aqui, parado nessa camada de óleo, tá? Muito legal, né? Isso dá para você ir misturando um monte de coisa que você quiser na tua casa. Põe pimenta, põe um monte de coisa que você quiser. Ela fala com a mãe, eu quero fazer várias misturas para ver o que acontece. Já faz o teu Nescau, tá? Vai misturando lá o leite. E é uma mistura que você vai poder observar. É homogênea ou heterogênea? Dá para diferenciar ou não dá? O teu Nescau, gente, se você compra Nescau, eu não sei, às vezes lá em casa normalmente é Toddy. Dependendo de como você mexe, ele fica uma mistura homogênea. Aquele achocolatado, às vezes mais barato, fica heterogêneo. Você pode mexer, aquelas bolinhas continuam lá e não saem. Tá? Vamos lá. Transformação da matéria.
Qual que é o objetivo? A professora, ó, eu vou voltar lá, ó. O objetivo das misturas é você classificar como homogêneo ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais. Então esse era o objetivo da mistura. Agora nós vamos fazer o objetivo da transformação da matéria. Então reconhecer que a matéria existente no universo sofre constantes transformações naturais ou estimuladas. Então a gente já tem algo que a própria natureza modifica. Pode ser por variação de clima, pode ser a nossa situação agora, a falta de chuva. Então tem coisas que nós não temos controle, que a própria natureza está alterando a matéria. E também temos que identificar evidências da transformação química a partir do resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Então, muitas vezes acontece de alguma matéria, ela sofreu uma transformação, às vezes ela muda a forma física, às vezes ela muda a forma, a composição química, ela se transforma em outra matéria. Mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio. É isso que nós vamos fazer hoje. Só o bolo que a professora não vai fazer. Mas aí também pede para a mamãe e fala: mãe, vamos fazer um bolo hoje? Você deve estar assistindo esse vídeo de manhã ou de tarde. Fala, vamos fazer um bolinho bem gostoso, porque daí eu já tenho um acréscimo da minha aula. Eu já aprendo o que é fazer a mistura. Eu já vou ver como que é feita a medida. Se a tua mãe está usando medida com copo, tá usando um recipiente graduado. Aí você já aproveita para ajudar a sua mãe e fazer algo bem gostoso. Vamos lá. Transformação da matéria de forma natural. Aqui entra aquela parte do universo, que é quando é natural, é uma ação da natureza. Eu não tenho muitas vezes como intervir. Nós estamos afetando indiretamente por causa da poluição, por causa do desmatamento. A intervenção do homem na natureza tem ajudado na forma natural, mas ela não depende 100% de nós, tá? Então pego ali uma transformação, é quando começa a ficar muito frio e os rios, mares começam a produzir gelo por causa da temperatura. Então ela chegou naquela temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius, atingiu essa temperatura, o rio se transformou em gelo. É uma transformação da matéria de forma natural. E a outra é o diamante. Se você olhar aqui desse lado, tá vendo? Isso aqui é um diamante bruto, é antes de ser lapidado. Depois que eles lapidam, ele fica com aquela aparência bonita. Então é uma matéria que foi transformada, mas de forma natural. E agora é a parte mais legal, galera. Se você não fizer, eu vou fazer. Transformação da matéria por ação humana. Então aqui está um exemplo de uma pipoca. A professora trouxe uma pipoqueira elétrica, porque daí eu consigo fazer na escola, porque em casa eu gosto de colocar minha manteiguinha e meu sal. Então a minha pipoqueira elétrica, a professora vai colocar um pouquinho de pipoca. Esse daqui você pode fazer na sua casa. Se você mexer com fogo, por favor, pede ajuda da pai e da mãe, viu? Nada da professora receber bilhete aqui. Meu aluno mexeu na cozinha. Pede ajuda. O que acontece? A pipoqueira elétrica, ela vai aumentar a temperatura e aí, por causa desse aumento de temperatura, o grão de pipoca, ele estoura e fica naquela pipoquinha gostosa. Só quem tem pipoqueira elétrica sabe o que eu vou falar. Ela estoura para tudo quanto é lado. Vamos ver se não vai dar um caos aqui na escola. Ela começa a esquentar e mexer, daqui a pouco a pipoca vai começar a estourar. Tá do lado da televisão. Se a professora pudesse mostrar para vocês, ela tá bem quente e ela faz a pipoca girar lá dentro. Esperar começar a estourar. Espera aí, turminha, paciência aí. Você tá fazendo a tua pipoquinha também?
demorando, hein? Será que ela vai atingir a temperatura aqui? Vamos, pipoquinha. Ixi. Começou, pessoal. Demorou um pouquinho, mas vai começar a estourar a pipoca. Olha lá, ó. Dá pra ver bem no vídeo ali? Ó, peguei uma pipoquinha só, gente. Ui. A professora vai desligar agora, porque... Ó, agora ela começou a estourar. Olha lá. O que aconteceu? Ela começou a ficar muito quente e aí ela estava demorando muito para estourar, mas quem tem pipoqueira elétrica, ela começa a estourar, às vezes ela vai para tudo quanto é lado. Então você coloca uma bandeja ali, eu tive só umas pipoquinhas que ficou ali dentro. Então olha lá a transformação da matéria por uma ação humana. Aquilo que você pega a matéria e põe fogo, você submete aquela matéria a uma outra forma, uma mistura, você pode transformar ela em algo. No caso, alimento cru, você não quer comer cru, você quer comer cozido, então tem como o homem intervir e transformar a matéria. No caso das árvores, quando ele corta uma árvore, transforma numa mesa, numa cadeira ou mesmo no papel, isso é uma transformação da matéria por ação do homem. Aí você pega, fez a tua pipoquinha, continua assistindo a aula da professora, comendo a sua pipoquinha. Só não esquece de pôr sal, tá, turma? Vamos lá. Então você fez agora uma transformação da matéria com ação humana. E essa ação humana, você pode também, agora fica a dica, fazer o bolo com a sua mãe. Já aproveita ver as medidas certinho e pede o bolo que você gosta para ela. Vamos lá. Dentro de transformações físicas, nós também conseguimos alterar a matéria. Então, ocorrem mudanças nas características da matéria, como forma, tamanho e estado físico. Mas a sua constituição é a mesma. Então, se você transformar uma matéria só a parte física dela, você vai continuar mantendo a constituição igual, mas foi alterado a forma, tá? Vocês agora estão com 10, 11 anos, vocês estão sofrendo transformações físicas, vocês estão crescendo, estão encorpando mais, vão passar por várias transformações do próprio corpo, mas a constituição vai continuar a mesma dentro de vocês. Vocês não vão ser alterados internamente, mas a forma vai sofrer alteração. Aqui alguns exemplos. Nós temos ali Vila Velha, uma região do Paraná. Ali são rochas que por causa da ação do vento, ela gerou ali uma transformação. Elas têm vários formatos. Tem outras regiões do mundo também que existem rochas assim que sofreram alterações da natureza, do vento, da água. Então essa rocha aqui tem um buraco no meio por causa das ondas que foram batendo, mas não alterou a matéria que constitui, alterou a forma. Então isso é uma transformação física da forma. E também temos transformações químicas, que aí já é uma intervenção que altera as propriedades químicas da matéria. Aqui é o exemplo de uma matéria sendo submetida ao fogo, a uma alta temperatura. Então o que aconteceu? Aquela matéria madeira, por causa do fogo, alterou a constituição física. Tanto é que a madeira ela é extremamente resistente, ela é forte. Depois de queimada, você pode ver, ela fica quebradiça, a cor foi alterada, a forma dela também alterou e ela não tem mais sustentabilidade, ela não consegue mais ficar firme, tá? Ela se quebra toda. Professora, como que eu vou saber que existe transformações químicas? Quais são as evidências de uma transformação química? Então olha aqui, ó. Primeira evidência de uma transformação química é a liberação de energia, quando tem luz e calor. Então se você visse já uma queimada na floresta, está emitindo luz e está calor. Você pode saber que ali está sendo alterado a química daquelas madeiras, daquela floresta. Aqui é um exemplo de fogo de artifício, tem liberação de luz e calor. Isso é uma evidência de uma transformação química. Segunda evidência, mudança na coloração, tá? É uma transformação. Eu peguei um exemplo de uma semente aqui,
de pinha, um pinhão, que agora nós estamos numa época muito boa para comer pinhão, tá? E aí começa a mostrar ali, ela tá mais esverdeada, tá começando a formação das pinhas, ela vai mudando a coloração até que você vê que aquele fruto está maduro para ser ingerido. Se você pegar uma fruta, no livro de vocês traz morango, desde o aparecimento do primeiro moranguinho, ele é verde. Aí você tem que esperar até ele ficar bem vermelhinho para você poder comer ele, porque morango verde não está maduro. Então essa transformação é uma evidência química, que é a mudança da coloração. Pessoal, vamos então agora para a última evidência de uma transformação química. Como que eu sei que houve alteração na química daquela matéria? Então, o último é um exemplo de liberação de gases, tá? Você consegue ver que aquela matéria foi misturada, houve uma alteração química por causa da mistura de gases. A professora vai mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? De uma alteração. Então, eu tenho um copo de água, peguei um copo de água e, às vezes em casa, perdi o negócio. Às vezes em casa, os pais devem ter aquele Cenevite ou aquela pastilha que é efervescente na água. Vocês viram que a professora tem um acidente aqui. E essa pastilha, ó como que ela vem. No caso, essa aqui é de vitamina C, então ela vem já laranjinha. Quando a gente coloca no copo de água, ó o que vai acontecer. Ela começa a liberar gases e essa liberação ela já não vai mais ser água potável aqui, ela já vai ser essa mistura e houve alteração na composição química, tanto é que se depois, é claro que a professora vai tomar, né? Tomando esse líquido aqui, o sabor já é diferente, as propriedades que estão nessa matéria já é diferente. E hoje, aí se você deixa a sua professora terminar aqui, se você ficar acompanhando, ela vai ficar só liberando esses gases até ela se dissolver inteira. Então essa pastilha ela vai sumindo aos poucos desse recipiente, tá? E aí, como a professora está com o meu ajudante atrás das câmeras, então eu vou pedir a gentileza que o professor Marcos, professor de Química aqui do Seduca, venha me ajudar. Ele tem uma experiência para mostrar para vocês. Então vem aí, professor. Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Como vai? É um prazer estar com vocês. Falar um pouquinho sobre a química, para mim é muito prazeroso, juntamente com a professora Maria Tereza. Estou aqui, né, invadindo um pouco a aula dela, mas eu acho que tem uma praticazinha muito simples aqui para mostrar realmente a questão da transformação química, né? Então, eu tenho aqui um metal chamado sódio, esse mesmo sódio que está no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Só que ele está na forma metálica, né? E eu coloquei aqui, por exemplo, uma água, né? Água potável, como ela está falando em toda a aula dela, e eu coloquei aqui um indicador para mostrar realmente o que a reação está ocorrendo, né? É uma reação química, é uma transformação química, né? Entende-se que a transformação química é quando muda a intimidade da matéria. Os átomos ali, eles sofrem modificação. Então, quando eu vou colocar, eu vou pedir para a professora aqui segurar o microfone. Eu tenho aqui um pedaço então de sódio, vou mostrar para vocês. Ele é muito reativo, né? Então eu não posso deixar ele exposto ao ar, porque ele pega a umidade do ar e ele acaba reagindo. Então eu vou colocar aqui, mostrar para vocês, não sei se você vai conseguir ver, mas eu vou colocar um pedacinho somente aqui, só para você observar como que acontece. É claro que você não vai fazer isso em casa. Você não vai fazer isso em casa, porque você não tem isso em casa, tá? Isso é muito perigoso. Só pode ser manipulado, né, por adulto ou por profissional da área da química, tá, gente? Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês como que essa transformação ocorre. Então eu vou colocar aqui no beck, não sei se você está enxergando aí. Então eu vou colocar aqui uma quantidade pequena e aí você vai ver a transformação que esse sódio está realizando com a água. Então vai começar a ficar, olha que legal. Então ali está ocorrendo. Então está ocorrendo uma reação química aqui, ó, olha lá. A água que estava incolor, ele passa a ficar vermelhada, né? Então a reação aqui ela é muito violenta. Então o sódio que veio na parte inicial agora, ele está reagindo com a água e aí está formando um composto, né? E aí lá para frente, lá no 9º ano, você vai ver como que isso acontece. Então a água que era incolor, então ela passa a ficar rósea. Olha que cor bonita, ó. Né? Então isso identifica a nós, né, biólogo, químico,
que realmente houve aqui uma reação química, porque era incolor e ficou róseo, né? É um indicador biológico. Ok? Gente, muito obrigado. Obrigado, professora Maria Tereza, por estar participando e espero ter contribuído aí para o teu entendimento. Boa aula para vocês. Legal, né, pessoal? Quantas reações químicas nós temos? Eu fico até imaginando aqui, né, o professor está aqui ainda, que quando ele era criança, igual vocês na escola, ele começava a ver todas essas reações químicas e isso foi uma das coisas que chamou a atenção dele para ele ser um químico hoje, fazer várias misturas, tá? E misturas leva a gente a sempre uma outra matéria, isso é uma coisa muito legal. Quanto mais curioso a gente é, mais a gente vai ver que a gente tem novas matérias aparecendo. E isso se inclui na nossa tecnologia. Toda a tecnologia que está avançando é por causa de misturas, pessoas tentando fazer aquilo que está na natureza, se reagir, vendo o que vai dar. É os confeiteiros, é os cozinheiros, é o pessoal que trabalha com máquinas. Então a gente pega elementos, tudo começou pegando elementos da natureza, tudo aquilo que o Senhor criou, vendo o que está no ar, aquilo que a gente nem enxerga, e a gente começou a misturar, ter nova matéria, ter novas reações. Essa foi a minha aula, só que antes nós temos uma experiência da página 22 e 23 e hoje a professora vai fazer com vocês. Então lá na página 22 do livro, tá lá, entre em ação, evidências de transformação química. Então nós temos a transformação física e nós temos a transformação química. E eu tô com uma música de fundo agora, que é o meu celular tocando. Mas aí, obrigado, professor, porque eu já achei que eu estava entrando num cinema já, tipo dinossauros e fazendo uma outra mega gravação. Vamos lá, transformação química é quando é alterada a química do elemento, o sabor é alterado, o cheiro. Transformação física é quando a forma é alterada. Mas hoje, então, nós vamos ter alguns materiais para pegar e a gente pode fazer isso de forma segura na nossa casa, mesmo sozinho ou com a ajuda do pai e da mãe, não tem perigo de você fazer essa experiência. Então vamos lá, olha que legal, a gente vai precisar de um funil, então, a professora pegou um funil aqui, eu vou precisar da bexiga, que vai ajudar, 3 colheres de chá de bicarbonato de sódio. Então esse aqui é bem simples, dá para comprar no mercado, né, numa casa também de cereais, a gente consegue bicarbonato. 150 ml de vinagre, tá? Por isso que a professora pegou aqui o copo de medida, porque está dizendo 150 ml. E uma garrafa plástica, pode ser de vidro, professor, não vai estourar? Então, ó, eu peguei uma garrafinha de vidro. Mas pega uma plástica também, que é melhor, aquelas garrafinhas de água, toma a água de dentro e depois você pega água. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar bicarbonato dentro da bexiga com a ajuda do funil e depois nós vamos colocar vinagre para ver o que acontece. Então, tá lá o número 1 que a gente tem que pegar o auxílio do funil, colocar. Em seguida, adicionar o nosso vinagre, colocar cuidadosamente o balão para que não caia o vinagre para fora e por último, a gente muda a posição e despeja o vinagre lá dentro. Vamos fazer isso aí? Então, vamos lá. Professor, consegue me ajudar de volta? Vamos lá. Então aqui com o funil, nós vamos adicionar 3 colheres de bicarbonato. Meu ajudante do dia hoje, professor de química aqui, ó, 3 colheres, vamos pôr lá. 1, 2, 3. Esse que eu posso mudar daqui. Aí, o que nós vamos fazer agora? Usar nosso recipiente, já está o bicarbonato dentro do balão, e agora, devagarzinho, a gente vai colocar esse balão sem que caia o nosso bicarbonato. Oi, não era isso antes, segura aqui, professor. Antes é 150, lá a professora já se confundiu, 150 ml de vinagre. Então, vamos na nossa, não sei quem gosta de cheiro de vinagre. A professora não curte muito, mas vem um cheirão aqui, ó lá, ó. Estão vendo lá? A professora colocou 50 ml, 100 ml. Olha lá, põe mais um pouquinho, 50. Aí, uma média de uns 150 ml de vinagre. Aí nós vamos colocar esse vinagre dentro. Talvez o único inconveniente da receita é o
da experiência é o cheirão do vinagre. Estão vendo lá? 150. Agora a gente vai colocar o balão. Não vai ter explosão, tá, turma? Eu sei que vocês torcem para uma explosão. Não vai ter, né, professor? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos virar, veja se dá para ver direitinho lá. Nós vamos agora despejar esse bicarbonato dentro. A professora falou que não explodir, explodiu, galera. Foi muito, olha lá, ó. Olha o que está acontecendo. Credo, que cheiro. Tá tendo uma reação do vinagre com o bicarbonato, tá? E o balãozinho não suportou, ainda bem que ele não estourou. Mas o balão voou, saiu. Se você fizer isso em casa, se você não fez ainda, põe em quantidades menores, porque senão a cozinha da tua mãe vai ficar com cheirão de vinagre, igual a gente tá agora, eu e o professor aqui. E aí, no livro de vocês vai fazer algumas perguntas, tá? Pra gente entender o que aconteceu. Se você, agora, conforme o conteúdo que eu dei, você vai olhar o seguinte, que houve a liberação de gases. Isso é uma evidência química. Então você vai deixar um registro para você observar quando você estava com o bicarbonato e adicionou no vinagre, o que aconteceu? Aumentou o volume do balão. No nosso caso, ele aumentou tanto que ele acabou saindo da boca aqui. Talvez eu pudesse ter segurado, né? Mas e o medo do balão estourar com aquele vinagre no rosto? E qual que foi a evidência de transformação química? Foi a liberação de gases. Isso é uma evidência química e isso nos levou a entender que é uma transformação química. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fica aí um grande abraço para vocês. Faça atividade, faça experiências e façam um bolo com a mãe de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Semana que vem, bons estudos para vocês. Tchau!